E nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, Zélia desvenda todo o passado de Clarice e a verdadeira identidade de Beatriz. Já Beatriz ficará extremamente abalada ao ficar sabendo que Clarice está muito mal no hospital. Beatriz será consolada por Beto e, fragilizada, contará seu maior segredo ao rapaz. A mocinha revela que Clarice é a sua mãe. E magoada, ela fala que Clarice não a reconheceu e ainda leva uma nova vida, como se ela nunca tivesse existido. Mas Beatriz ficará surpresa quando Beto avisa que Clarice não a reconheceu ainda porque ela perdeu a memória há 16 anos atrás e não lembra de nada do passado. Beto e Beatriz decidem investigar sobre tudo o que aconteceu com Clarice, mas Zélia acaba atrapalhando e, ao descobrir que Beatriz é a verdadeira filha de Clarice, a golpista entregará a Maristela e Juliano a informação em troca de 20% das ações da perfumaria carioca. Maristela e Juliano então planejam se livrar de Beatriz e, ao desconfiarem que Basílio seja cúmplice dela, os vilões armarão um acidente criminoso de carro para se livrar dos dois. Mas uma reviravolta acontecerá na trama e Maristela cairá na própria armadilha. E Beatriz retorna para o Rio de Janeiro com sede de vingança e dará o pior castigo aos vilões. Tudo acontecerá quando Beatriz, se sentindo culpada por não ter acreditado na inocência de Beto, ela decide ir até a casa do rapaz conversar com ele. Beto, mesmo magoado, acabará se rendendo ao pedido de perdão de Beatriz. Mas o momento romântico logo acaba, pois Verinha avisa a Beatriz que Clarice não vai dar aulas no Clube Gente Fina, pois está muito mal no hospital. Beatriz, ao ficar sozinha com Beto, ela fica aflita e diz: Beto, preciso falar com a Clarice. Ela não pode morrer antes de saber que eu sou a filha dela. Beto, em choque, diz: Eu ouvi bem, Beatriz. Você é a filha da Clarice? Beatriz então revela: Beto, eu vim aqui pro Rio, na verdade. Foi atrás da minha mãe. Eu tinha 4 anos de idade quando ela me abandonou. Você acredita que ela fala comigo como se nunca nem tivesse tido uma vida em Petrópolis? Beto fica espantado e diz: Então você não sabe do acidente da Clarice? Beatriz, confusa, pergunta: Que acidente, Beto? Beto então diz: A Clarice sofreu há 16 anos um acidente e perdeu a memória, Beatriz. Beatriz, em choque, diz: Foi justamente há 16 anos que ela veio para o Rio vender os quadros e desapareceu, Beto. Beto fica pensativo e Beatriz, se sentindo culpada, diz: Meu Deus, Beto, eu pensei coisas horríveis da minha mãe esse tempo todo. Eu sofri tanto me sentindo rejeitada quando, na verdade, ela era inocente nisso tudo. Enquanto isso, Juliano, preocupado com a situação de Clarice, ele aborda Maristela e diz: Mamãe, esse remédio é forte demais. Eu confesso que não aguento mais ver a Clarice sofrendo com essas dores de cabeça. Maristela retrucará: Ela agora tá apagada, Juliano. Deixa de drama. Juliano insiste: Sim, mamãe. A Clarice tá sedada naquele hospital. Ela não reage, tá fazendo pena. Maristela, se aproximando de Juliano, ameaça: Ô Juliano, se a Clarice recuperar a memória, a gente tá ferrado. O melhor que a gente tem a fazer é deixá-la um tempo no hospital, sob o efeito de um calmante forte. Assim as ideias dela ficam bagunçadas e ela esquece tudo de novo. Logo sua mulher tá em casa. Fique tranquilo. Juliano, mesmo receoso, concorda. É quando Zélia invade a casa e diz: Bom dia, família. Maristela, de mau humor, retruca: Só se o dia estiver bom pra você, sua vigarista. Fora daqui, Zélia. Não suporto olhar na tua cara. Zélia, com deboche, diz:
Pois você deveria agradecer a minha visita, querida, porque eu não vim aqui à toa. Eu trouxe uma informação muito importante para vocês. Maristela e Juliano se olham receosos. E Zélia diz: Bom, acabei de chegar de Petrópolis. E adivinhem? Eu montei todo o quebra-cabeça sobre o passado da Clarice. E a mentira de vocês dois, é claro. Juliano, com ódio, pergunta: O que foi que você fez, sua louca? Zélia rebate: Calma, Juliano. Eu só investiguei o passado da Clarice. Aliás, que maldade, hein? Fazer a coitadinha da Bia pensar que você é pai adotivo, quando na verdade você é o pai biológico dela? Maristela, sem paciência, fala: O que você quer, Zélia? Fala o teu preço, ô infeliz. Zélia é direta e responde: Eu quero 15% das ações da perfumaria. Maristela, com ódio, recusará o acordo. E Zélia, furiosa, diz: Pois bem, pela ofensa, agora eu quero 20%. E de brinde, eu dou uma outra informação importantíssima. Juliano, furioso, pergunta do que se trata. E Zélia, encarando Maristela, pergunta: Antes de falar, eu preciso saber se temos um acordo. Maristela, sem alternativas, concorda. E Zélia, sem pensar nas consequências, ela diz: Eu acabei de descobrir que a Beatriz, sim, a Beatriz é a garota propaganda de vocês. Ela é a verdadeira filha da Clarice. Juliano e Maristela ficam apavorados. E Maristela resmunga: Essa Beatriz não se aproximou da nossa família à toa, Juliano. A gente precisa se livrar dela. Zélia então alfineta: O seu motorista querido? Até onde eu sei, ele é muito amigo dela. Com certeza são cúmplices. Juliano, encarando Maristela, diz: O Basílio, ele se infiltrou nessa casa para ferrar com a gente, mamãe. Só pode ser isso. Zélia, com cinismo, diz: Bom, agora eu vou deixá-los à vontade. Amanhã passo na minha perfumaria para acertarmos o contrato. Nesse momento, Basílio, vendo Zélia saindo da casa, ele aproveita e entra discretamente, a fim de descobrir o que Zélia queria. Já Maristela, pensando estar a sós com Juliano, ela diz: A Zélia é esperta, para alguma coisa serviu. Pelo menos alertou a gente sobre essa Beatriz. Juliano, inconformado, diz: Mas com isso arrancou uma fortuna da gente com as ações da perfumaria. Maristela, confiante, avisa: Deixa a Zélia achar que tá por cima, Juliano. Quando eu me livrar do Basílio e da Beatriz, eu corto as asas dela. O importante agora é manter a Clarice longe dessa roceira filha dela. Basílio fica em pânico e logo pensa: A madame descobriu tudo. Basílio, sem perder tempo, sai às pressas à procura de Beatriz. Enquanto isso, Beto acompanha Beatriz até o hospital para visitar Clarice. Beatriz entra no quarto decidida a contar a Clarice que é filha dela. Mas ao ver Clarice, ela fica comovida com a situação da mãe, completamente desacordada. Beatriz, olhando para Beto, diz: Beto, como uma pessoa que não tem problema algum de saúde está nessa situação, completamente sedada? Beto, ao ver uma enfermeira, pergunta o que houve. A enfermeira então diz: A dona Clarice acabou tomando uma dosagem muito forte de calmante. Chegou aqui no hospital assim, desacordada. Beatriz estranha, mas fica em silêncio. E dentro do quarto, Beatriz e Beto acabarão escutando a voz de Maristela na entrada do quarto, dando ordens ao médico para manter Clarice sedada por mais um tempo. Beatriz olha assustada para Beto. É quando Maristela abre a porta e dá de cara com Beatriz. Maristela tomará o maior susto.
e disfarçando diz: "O que você faz aqui, Beatriz?" Beatriz, preocupada, diz: "Eu vim visitar a Clarice. Precisava ter uma conversa com ela." Maristela se apavora com medo que Beatriz conte toda a verdade. A vilã finge não saber a verdadeira identidade da moça e pede que Beatriz volte em um outro momento para visitar Clarice. Na sequência, Beatriz vai embora e Beto finge para Beatriz que esqueceu sua carteira no quarto de Clarice. O rapaz discretamente vai em direção do quarto e escuta Maristela avisando ao médico que proibisse qualquer visita a Clarice, exceto ela e Juliano. O médico concordará e Maristela pede: "Eu preciso que o senhor mantenha a minha nora sedada por um tempo. Ela não pode recuperar a memória, senão vai ser um grande choque para ela. Eu faço isso pro bem dela." Beto, do lado de fora, ficará horrorizado ao escutar tudo. Em seguida, Beto acompanha Beatriz até a pensão e, preocupado com a moça, ele diz: "Beatriz, a Maristela é um monstro e, pelo visto, a Clarice ainda não recuperou a memória por culpa dela e com certeza do Juliano também." Beatriz, assustada, diz: "Você também desconfiou do que viu hoje, Beto?" Beto confirma e diz: "Mais do que isso, Beatriz. Eu acabei ouvindo uma conversa dela com um médico também. Essa medicação que a Clarice toma é para evitar que ela se recupere." Beatriz, nervosa, diz: "Beto, eu preciso ajudar a minha mãe. Ela está em perigo." Nesse momento, Basílio aparece e diz: "Beatriz, eu tô te esperando há um tempão. Eu preciso falar com você e é coisa séria." Beatriz, no entanto, enfrenta o rapaz e fala que já descobriu toda a farsa dele. Basílio, envergonhado, diz: "Eu espero que um dia você me perdoe, Beatriz. Mas eu quero me redimir com você, eu juro." Beto, então, resmunga: "Mas você é muito cara de pau, hein, Basílio? Vai embora daqui, deixa a Beatriz em paz." Basílio, ignorando Beto, ele diz: "Beatriz, o que eu tenho para falar é sobre a sua mãe. É um assunto particular." Beatriz, olhando para Beto, ela diz: "Pode ficar, Beto." A mocinha desvia o olhar para Basílio e diz: "Pode falar, Basílio. O Beto já sabe que a Clarice é a minha mãe." Basílio ficará contrariado, mas sem perder tempo, ele alerta: "Ô Beatriz, a Maristela já sabe quem é você. Eu peguei o final de uma conversa dela hoje com o Juliano." Beatriz fica assustada e, olhando para Beto, ela diz: "Estranho, ela me viu no hospital hoje, Beto, e não falou nada." Beto alerta: "Ela não falou nada para você, mas eu ouvi ela falando pro médico proibir visitas. Tá na cara, Beatriz, que ela não quer que você se aproxime da sua mãe." Basílio concordará, dizendo: "O Beto tem razão. Beatriz, a Maristela e o Juliano são perigosos e eles suspeitam que eu sou teu cúmplice também." Beatriz então diz: "Basílio, você precisa continuar naquela casa, porque só assim eu vou ter notícias da minha mãe." Basílio retruca dizendo: "Você não tá entendendo a gravidade da situação, Beatriz. Eu ouvi a Maristela e o Juliano planejando dar um fim em nós dois." Beto fica nervoso e avisa: "Beatriz, você precisa ir na polícia agora." Beatriz discorda dizendo: "Não, Beto, eu vou fazer melhor. Eu vou servir de isca para ferrar com aqueles dois." Basílio então diz: "Não precisa disso, Beatriz. Eu tenho provas contra os dois." Beto, curioso, pergunta: "E onde estão essas provas, Basílio?" Basílio, espantado, diz: "Tá no carro que eu uso para trabalhar. Mas isso não é um problema. Eu consigo pegar sem ser visto." Basílio sai às pressas e fala consigo mesmo: "Eu preciso entrar naquele carro escondido." De longe, Basílio observa a casa de Maristela e, para surpresa do rapaz, ele acabará flagrando um homem sabotando os freios
do carro que ele usa. Basílio, receoso, pensa: a madame mandou alguém sabotar os freios do carro para se livrar de mim. É por isso que ela ainda não me demitiu. Basílio então tem uma ideia. O rapaz abre um sorriso e diz: vamos ver quem é mais esperto, Maristela. Eu quem vou armar para você. No dia seguinte, Maristela chama Basílio na sala e avisa: ô Basílio, eu preciso que você busque a Beatriz agora e leve ela nesse endereço que eu vou te dar. Avise para sua amiga que é um compromisso da empresa, de última hora. Basílio, ardiloso, diz: claro, madame, pode deixar que eu vou agora mesmo buscar a Beatriz. Basílio vai até a pensão de Yolanda e, ao ver Beatriz, ele diz: Beatriz, eu tenho um plano para ferrar com a Maristela e o Juliano. Você precisa confiar em mim. Beatriz, mesmo receosa, concorda. E Basílio sai no carro com a moça. No momento em que Basílio pega uma estrada desconhecida, seguindo o endereço que Maristela deu, um carro aparece logo atrás e começa a segui-lo, fazendo o rapaz aumentar a velocidade. Beatriz, assustada, fala: Basílio, o que está acontecendo? Basílio então avisa: isso é coisa da Maristela, mas eu sou mais esperto, Beatriz. Em determinado momento, Basílio puxa o carro de uma vez para entrar em uma rua. Mas o carro, que estava seguindo os dois, perde o controle, causando um acidente trágico. Na sequência, Basílio desce do carro com Beatriz e os dois entram em uma cafeteria ao lado. E Beatriz, nervosa, diz: o que foi isso, Basílio? Basílio, acalmando Beatriz, diz: calma, Beatriz, eu vou pedir uma água para você. Beatriz, fora de si, ela fala: como eu vou ter calma, Basílio? Aquele carro estava seguindo a gente e agora está ali, todo destruído. Basílio então fala: Beatriz, ontem à noite, quando eu fui pegar a prova contra a Maristela, que estava no carro que eu trabalho, eu vi um homem sabotando o freio do carro que eu uso. Beatriz ficará em choque. E Basílio continua: eu vi a Maristela pagando o homem que estava sabotando o freio. Foi aí que eu tive uma ideia. Usei o plano dela contra ela mesma. Ajustei o freio do meu carro escondido. Beatriz, horrorizada, pergunta: Basílio, por acaso você cortou o freio daquele carro que estava seguindo a gente? Basílio, sorrindo, diz: claro que não, meu docinho de coco. Eu apenas fiz o motorista do outro carro perder o controle, achando que ia me ferrar. Beatriz, ainda em choque, escuta quando algumas pessoas comentam que a dona da perfumaria carioca estava no carro do acidente. Basílio e Beatriz se olham surpresos. E Beatriz, enxugando as lágrimas, diz: a Maristela teve o que mereceu. Foi vítima da própria armação com o capanga dela. Basílio concorda e, entregando uma pasta a Beatriz, ele diz: agora é a vez do Juliano. Nessa pasta tem provas suficientes para deixar aquele crápula preso e tirar tua mãe daquele hospital. Beatriz, emocionada, agradece Basílio. E mais tarde, Alfredo Honório anuncia a morte de Maristela em seu programa. Mas o apresentador é surpreendido com a chegada de Beatriz em seu programa. Alfredo, achando que Beatriz faria uma homenagem a Maristela, ele concederá um tempo de fala para Beatriz. E Beatriz, com sede de vingança, aproveitará o momento e dirá que é filha de Clarice diante de todos. Em seguida, a mocinha ainda denunciará os crimes de Juliano e Maristela ao vivo. Juliano, abalado com a perda da mãe, ainda será surpreendido pela chegada da polícia em sua casa. E Beatriz, com o apoio de Beto, ajuda Clarice a se recuperar. E Bia, assustada com tudo, dará uma trégua a Beatriz e ajudará a mocinha a cuidar de Clarice. Clarice vai recuperar a memória e se vinga de Juliano, denunciando que foi ele quem se livrou de Valéria. O vilão
terá uma sentença de 30 anos. E Bia, ao conhecer a sua verdadeira história, acompanhada de Clarice, ela vai procurar por Dona Arlete para saber mais sobre sua mãe. Agora, me contem aqui o que vocês acharam do final de Maristela e Juliano. Deixe nos comentários a cidade de onde vocês estão nos assistindo. E não esqueçam de dar aquele like e se inscreverem no canal para receberem em primeira mão o resumo da novela Garota do Momento.